Olá, boa tarde. Esperar um pouquinho só pro pessoal chegar, para chegar também o convidado. Convidar todo mundo aqui. Esperar só um pouquinho para chegar todo mundo, dá tempo de todo mundo chegar. Pronto. Querido, tudo bem? Boa tarde. E aí, boa tarde, Rui. Tudo bem? O pessoal tá chegando aí que eu tô vendo. O pessoal tá chegando. Bom, vou começar logo. Quem ainda se apresenta, vai todo mundo, né? Entrando na conversa. Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Me chamo Rui, sou representante, agente mobilizador do Circuito Universitário Online, um projeto muito massa, incrível da MPC Filmes, com apoio do Instituto Dux, Instituto CNP Brasil e da Estácio Brasil. É um projeto em que ele traz várias lives discutindo os filmes da distribuidora, da MPC Filmes, para poder a gente poder realmente conversar sobre cinema brasileiro, falar sobre filmes, incentivar o pessoal a assistir. Né? E aqui estamos nós para mais um debate. Né? Segundo que eu estou fazendo, serão 6 no total. Então fiquem no meu perfil, fiquem de olho. E hoje estou aqui com meu amigo Ismael, que é um amigo que eu tenho há muito tempo por causa de cinema. Deve ser 5 anos? 5 anos, 2020, Cinco. na pandemia. Nossa, Rui, tem tempo, hein? Meia década, cara, que a gente se conhece. Que Tem que ter loucura. meia década que a gente se conhece. Muita história. É um amigo que eu sempre falei isso, aproveito para reforçar que eu acho muito inteligente, tem uma carreira brilhante. Vou deixar ele se apresentar para vocês terem inveja do currículo dele. A gente vai discutir sobre um média-metragem, um documentário chamado Futuro do Agora, que ele é lançado recentemente, em 2024, pela MPC Filmes. E ele é dirigido pelo Ricardo Fábio, né, que é também um diretor conhecido dentro da distribuidora no cinema brasileiro. Ismael, por favor, se apresente. Diga aí seu currículo, por favor. Fale sua paixão pelo cinema, tudo. Fique à vontade. Uma boa tarde para todo mundo, gente. Como o próprio Rui disse, meu nome é Ismael. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer principalmente ao convite do Rui. É muito bom sempre estar falando sobre cinema e, como ele mesmo disse, a gente já faz isso há 5 anos juntos. Ah, praticamente ali quando ele começou a entrar assim, na pandemia a gente via muito filme, né, Rui? Meu Deus do céu. E aí a gente meio que entrou junto, a gente foi conversando e, bom, a gente tem até um grupo de amigos que permanece até hoje. E receber esse tipo de convite, a gente sempre se convida uma coisa para outra, vamos compartilhar esse post, vamos compartilhar essa live. Então a gente sempre trabalhou muito junto, isso é muito legal, essa troca é muito positiva. Sempre gostei muito de cinema e sempre gostei muito de escrever. Então, atualmente, eu sou crítico de cinema, escrevo para o Plano Crítico. Também curso Direito na Universidade de São Paulo. Sou professor de Gramática, Literatura e Redação, diretor do Trivium, que é uma escola dessas três áreas, especializada nos vestibulares paulistas. E também desenvolvo projetos de alcance social para Impact Hub Brasil. E, enfim, são essas versatilidades aí que eu carrego comigo, mas sempre muito aliado a essa questão da escrita, da reflexão, nunca abandonou na educação, e é isso, vamos debater esse filme aí que é muito bom, inclusive. É isso. Bom, como você falou, né? Já falou que gostou muito do filme. Eu queria logo começar, então. Primeiro, eu queria sua visão geral sobre o filme. O que, é que você achou, o que, é que você sentiu quando você assistiu? O que, é que você acha que ele traz, assim, de uma maneira geral, sobre os temas que ele debate, né, sobre a educação brasileira, como ele mostra os projetos de cunho público, né? Então, Uhum. primeiro, como é que você viu esse filme no geral? De modo geral, é algo que se deve comentar aqui. Quando a gente fala sobre documentários que vão tratar da educação brasileira, geralmente a gente não vai ter um documentário que inventa a moda, que vai trabalhar a educação brasileira sob uma perspectiva que já não foi trabalhada. Porque quando a gente pega a educação brasileira, e a educação em todo o país ela deve ser o cerne de investigação, de pesquisa, porque é a educação que vai mover tanta economia, que vai mover o desenvolvimento social. ah, a partir desse ponto, já é algo muito estudado. Então, a gente tem que entender como é que esse documentário, por exemplo, ele vai tratar formalmente da educação, qual que é a perspectiva que ele dá. E eu acho muito legal, e a minha visão geral ela parte da perspectiva de que é muito bom quando ele confronta, muitas vezes, a visão do aluno
com a visão do professor, com uma visão científica. Então a gente tem ali alunos e alunos de diversas épocas, alunos de escolas antigas, alunos do hoje, justamente para confrontar o ensino médio do meio, o ensino médio na antiguidade e o novo ensino médio, literalmente esse é o nome dele. Então esse confronto entre gerações na educação, inclusive para mostrar permanências, para mostrar memórias, é muito legal. Como, inclusive, o documentário ele termina muito nisso, nessa questão de lembrar no final. Não vou lembrar o nome da senhora, que foi ex-aluna daquele colégio, ela sabia decor o texto que ela decorou para falar, se eu não me engano, na formatura, e ela recitando aquilo com orgulho, com memória. Quer dizer, se a gente hoje avançar 50 anos no tempo, e aí eu chego no Rui, por exemplo, e falo, Rui, como você definiria seu ensino médio? Você lembraria como essa senhora lembrou? E eu não. Eu não Eu não lembro. teria nada decorado, porque eu não tive formatura, porque minha escola ela era 100% ensino médio, não, 100% focada em vestibulares, então a gente não tinha essa questão de se formar, de fazer uma confraternização. Aí você não teria isso. Segunda coisa, você lembraria com tanto orgulho, por exemplo, seu ensino médio foi pandêmico, eu acho, né? O meu foi. Foi toda na pandemia. 2020, eu fui o primeiro mês de aula, aí eu não fui mais depois. Pronto. Exato. Então, assim, são realidades muito diferentes. E eu acho que, inclusive, é um marcador de classe. Se a gente pegar daqui 50 anos pessoas de classes diferentes e perguntar desse ensino médio, provavelmente vai ter uma pessoa igual a senhora. Vai ter uma pessoa como ela. Então, assim, eu gosto muito da perspectiva que esse média-metragem vai trazer desse confronto de gerações para analisar a educação brasileira. Porque pegar só o instante atual é muito pouco para você analisar. Por que que hoje há um novo ensino médio? Primeiro vamos olhar para como era antes, para ver se faz sentido. E, obviamente, não faz nem. Obviamente não tem o menor sentido. Diga-se de passagem. É bom deixar claro que não tem o menor sentido. Sim. A galera já tá chegando aqui. Agradecer primeiro, né, meus queridos amigos aqui, André, Natália, Silvinho, falou que é fã do meu trabalho. Muito obrigado. Sim, o cinema brasileiro tem que ser valorizado, tem que ser priorizado. A gente tem que conversar sobre o cinema brasileiro sempre que puder. A Maria Clara mandando boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo à conversa. Bom, começando logo então o debate, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção do filme, que logo no começo dá esse impacto, é o título, né? O futuro do agora. E se tem algo que eu lembro do meu ensino médio e que eu vejo também na faculdade, assim um pouco hoje em dia, né? É que como as pessoas, os alunos, eles têm esse medo, têm o receio do... E quando terminar a escola? Como Uhum. é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Quando terminar a faculdade, como é que vai ser? Né? Tem essa reflexão que todo mundo passa, eu imagino. Assim, Sim. o que é que você vai fazer? Como é que vai ser? Qual área eu vou querer fazer? E eu queria muito a tua resposta sobre isso, porque você é professor, mas também é aluno. Então, eu acho interessante que você tenha essa relação tanto com os seus colegas de classe, tanto com os seus próprios alunos. Então, eu queria saber Sim. como é que você entende, como é que você percebe esse choque assim que as pessoas têm, os alunos, né, têm hoje em dia, essa urgência do presente que a pessoa tem, eu preciso fazer isso agora, eu preciso, né, resolver isso agora, eu preciso pensar nisso agora, ao mesmo tempo que tem certeza do futuro. Quem não sabe como é que vai ser o futuro, se ele vai estar... Por exemplo, você mesmo, né, bastidor de Ismael, ele é de Goiás, Goiânia. E ele hoje está na USP, em São Paulo. Então, assim, não sei se você Exato. imaginava isso, você já tinha esse objetivo, né? Mas, realmente, a vida vai te levando, né? Então, como é que você Sim. enxerga isso, seus alunos, seus colegas, essa dúvida, essa incerteza que eles têm sobre o futuro, com essa urgência do agora, desse sentimento, assim, de que o amanhã, que nem fala o título, né? O futuro do agora, que o amanhã já pesa hoje, né? Na cabeça Exato. deles, né? Então, como é que você enxerga tudo isso, assim? A pergunta é muito boa, porque ela engloba tanto o filme quanto a minha experiência, quanto a sua experiência, quanto a experiência do jovem brasileiro. Dá para falar de tanta coisa, porque se a gente pega, por exemplo, a nossa atual geração, é uma geração que é muito ansiosa, porque ela não sabe o que ela vai ser no futuro, mas assim, não sabe num nível de desconhecimento total. Assim, quando a gente é jovem, isso inclui eu, inclui você, inclui os nossos colegas, a gente é muita potência. A gente tem uma potência que vai se concretizando. Em qual área? A gente não sabe direito, nem a gente que está na faculdade, né? Nem a gente que já está na faculdade não sabe direito para onde a gente vai. Vamos pegar meu exemplo, por exemplo, eu que faço direito.
Eu tô no primeiro ano, vou saber se eu quero penal, se eu quero direito médico, se eu quero direito civil. Não dá para saber. Se eu quero concurso, se eu quero virar advogado, se eu quero virar delegado, virar policial federal. Na parte do cinema, como é que vai ser esse trajeto? Será que um dia você vai ganhar um Oscar? Nossa, tô indo muito longe. Não, mas talvez não. Depende muito. A nossa vida hoje ela é muito incerta, inclusive por causa das redes sociais e por causa de uma educação que tem cada vez cobrado uma anterioridade de escolhas. Então, pega, por exemplo, você falou aí, sou professor e eu também estudo, se sempre foi assim, se eu sempre pensei nisso, nunca. Nunca imaginei estudar na USP. Quando eu estava em Goiânia, pouco se fala sobre USP lá. A gente foi descobrir sobre USP, eu fui descobrir pelo menos, no primeiro dia de aula do primeiro ano do ensino médio. E até o primeiro ano do ensino médio eu queria cursar medicina em Goiás. Queria cursar medicina em Goiás, eu era mais de exatas, assim, no ensino médio eu fui mais para humanas e para linguagens. Até o primeiro ano eu queria cursar medicina, mas então, no novo ensino médio você escolhe logo no primeiro. Eu teria me lascado de uma forma, assim, teria dado uma derrapada e ia acabar comigo, porque eu mudei de opinião várias vezes durante o ensino médio sobre o que eu queria para mim. E como eu disse para você, nós que somos jovens, a gente tem uma potência. Quando a gente pensa nessa questão do futuro do agora, o nosso agora ele está se projetando para construir esse futuro e a gente não tem certeza porque, novamente, não depende só da gente. E aí, tô até lendo aqui o papo com a Júlia, ela falou, ó, eu fazendo o caminho inverso dele, trabalhando 20 anos como advogado, e agora quero trabalhar com cinema. E ele trabalhou com cinema e agora estuda direito. Então, é justamente isso. Quanto mais a gente antecede essa virada de potência, em que as pessoas já têm que se decidir, quanto mais anterior isso se torna, mais ansiosa a população fica e menos oportunidade de escolha e de se arrepender. É sobre ter o direito, inclusive, de voltar atrás. E tá tudo certo. É sobre, entrei nesse curso, não vai rolar. Mas aí, se a gente pega, por exemplo, o contexto do documentário. Olha a cabeça do jovem, do estudante brasileiro. Ele tem que se preocupar em passar no vestibular. Ele tem que se preocupar em estudar, porque ele tem que trabalhar à tarde, ou tem que cuidar do irmão, porque a mãe está trabalhando. Mas a escola é integral. Olha a cabeça desse sujeito. Olha como é que ele tá. E mais, não só essas três coisas, como ele ir para uma escola pública e a aula ser vaga, porque não tem professor. Ele ir para a escola pública e pensar, cara, o que vai ser do meu futuro? Eu vou trabalhar com o que meu pai trabalha? Ou eu vou conseguir me formar em outra coisa, na coisa que eu quero, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso terminar uma casa, preciso criar uma família, preciso comprar minhas coisas. Tem uma fala de um dos alunos, ele vai, eu tive que sair porque eu precisava comprar minhas coisas. Isso é completamente legítimo, mas e aí? E o futuro dessa pessoa? Como é que estava a cabeça, a, a cabeça desse estudante? Então, assim, a sua pergunta é muito boa. Eu falaria 3 horas sobre como existe realmente principalmente na contemporaneidade, o novo ensino médio reforça esse problema de que nós temos que decidir as coisas muito cedo e de forma definitiva, de modo geral. Essa desculpa de que no novo ensino médio você pode escolher uma frente, no outro semestre mudar, você já perdeu um semestre. E outra coisa, você está tirando a base do ser humano. Ele tem potência, mas ele tem potência para diversas áreas. O que ele precisa? De uma base de diversas áreas. Não é tirando história e sociologia. Não é tirando língua portuguesa, tirando redação, tirando matéria. É dando uma base sólida para ele poder voar para onde ele quiser. Então, assim, por isso que a nossa geração hoje ela é muito ansiosa. A gente não tem certeza, e aí aqui é o ponto que eu queria chegar. A gente não tem certeza do futuro, de aonde a gente vai chegar, porque isso não depende só da gente e o mundo exterior não está fazendo o mínimo esforço para garantir essa segurança para a gente. Então, com o novo ensino médio, com precarização da educação, com precarização das universidades públicas, inclusive com precarização da carreira de professor, algo que tem sido fortalecido, inclusive, no Brasil atualmente. Agora, se você, por exemplo, vai para uma licenciatura, você tem direito a uma bolsa mensal, você recebe, você vai fazer letras, vai fazer licenciatura em matemática, você consegue essa bolsa. Mas, de modo geral, tudo está muito precarizado. E aí a cabeça do estudante brasileiro ela fica louca. Mas a gente vai conversando mais aí, senão eu vou ficar falando meia hora. Eu acho que você falou do teu caso, e eu acho interessante porque se for de cinema, eu faço publicidade. E fizeram a mesma coisa. Você começa a faculdade de publicidade, você olha assim, você fala, tá, eu tenho redação, tenho direção de arte, eu tenho, enfim, editor de vídeo, planejamento, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para qualquer área também. Eventos, pode ir para área gráfica, rede social, qualquer área. E você fica perdido assim, sabe? Então a pessoa ela fica. Na faculdade já é assim, imagina na escola. E muitas vezes não tem esse apoio, que nem você falou, né? Ele não tem esse suporte, digamos assim, do. Ah, vamos escolher isso, vamos escolher aquilo, sabe? Quem é que falou? O cara, a pessoa, o cara no novo ensino médio, ele vai escolher no primeiro ano.
às vezes, o que ele quer, e ele não vai se arrepender, talvez, depois, muito provavelmente. Porque são Exato. 2 anos, 3 anos que ele vai ficar, nossa, por que eu fui escolher isso, sabe? E não é Eu, como se tivesse uma comissão, assim, de apoio. Não, vamos fazer um teste vocacional, vamos descobrir quais são as suas maiores qualidades. Por exemplo, no próprio documentário, tem uma moça, ela já está no terceiro ano, mas assim, ela já é blogueira desde o primeiro, já tem 50 mil seguidores, essa já está decidida. sim. Mas tem gente que vai chegar lá e vai precisar de um apoio semanal para essa pessoa descobrir, não, eu estou mais para essa área. Você pega, por exemplo, a gente está falando de escola pública, escola privada, não é diferente. A galera chega no terceiro ano e não sabe o que quer fazer, não sabe o que quer virar, que curso quer fazer. Não, não é Assim, diferente. Não é. isso é do ser humano. Isso é uma questão. Eu acho bom você falar da nossa geração, porque realmente a gente é muito ansioso. Com tudo que envolve a gente, né, hoje em Sim. dia. E aí realmente tudo isso vai impactando, assim, pra gente ficar preso nessa ideia do tipo, nossa, a gente precisa decidir isso agora. Precisamos fazer isso agora, precisamos decidir isso agora. E realmente essa urgência. Porque é como você falou. Tudo isso vai ser. Como é que eu posso explicar assim? A gente vai tentar decidir isso o mais rápido possível para depois se arrepender. Por exemplo, se fosse nessa lógica do novo ensino médio, eu teria feito educação física. Nada a ver, né? Com Caraca. cinema, com publicidade, nada. Nada do que eu sempre gostei, jornalismo que eu queria, nada. Eu teria feito educação física. Teria, né, aplicar para educação física. É muito complicado. E aí eu acho que dentro do documentário tem um exemplo que tá logo no começo, que é o do Andrei, que eu acho incrível, assim, porque o próprio diretor do CEP, né? Ele comenta assim que ele fala, pô, mas o Andrei, ele tem uma paixão, uma vocação para fotografia, para audiovisual, por que que ele não investe nisso? Por que que ele não pode ver isso como seu sustento, como a profissão dele, como o sonho dele, né? A gente precisa ficar, né, preso assim do tipo de algumas matérias, tipo engenheiro, direito, médico, né? Alguém comentou no chat que o sonho era que o filho fosse médico, por exemplo. E, e aí realmente a gente quando a gente olha para algum gosto diferente, assim, alguma profissão diferente, a gente olha e fala, pô, por que que isso não poderia ser, né? Quem diretor, por que não poderia ser fotógrafo? Por que que não poderia investir nessa carreira? E aí eu acho interessante como o diretor ele usa o Andrei nessa, né, que ele brinca, ele usa a metalinguagem, né? Ele brinca com a própria equipe do filme, o diretor no final brinca com ele também, uma determinada cena. E aí eu acho que como é que você enxerga isso? Como o diretor usou o Andrei, nesse caso, no documentário, para poder mostrar, representar para falar sobre o papel da escola na vida dos estudantes, né? Sobre as possibilidades que eles têm de transformar interesse em caminho reais durante o seu próprio ensino, né? Como é que você Sim, e enxerga isso? aí é realmente interessante como a nossa discussão ela vai se aprofundando cada vez mais, mesmo nessa raiz estrutural da educação brasileira, porque a gente já estava comentando sobre essa complexidade exterior, de como o aluno ele vai se sentir, do que ele vai escolher, mas aí, por exemplo, o Andrei quer ir para essa área de fotografia de cinema, uma área extremamente subvalorizada no Brasil. O curso de cinema, de audiovisual, publicidade, super, super subvalorizado. Aí ele vai pensar, vou escolher isso, mas não vou ficar pobre. Mas aí, olha só, olha o aluno que tem que trabalhar, que tem que sustentar uma casa, que tem que comprar suas coisas, que tem que sobreviver. Ele ainda quer fazer o que gosta, entrar num curso que ele acha que vai ficar pobre. Então, assim, é uma insegurança que vai ser causada. Então, assim, ó, respondendo a pergunta, eu até deixei anotado, por que não pensar nisso como sustenta a profissão, o sonho dele? Porque o sonho no Brasil, ele é pouco assegurado, novamente, por contextos externos. Esse aluno, ele vai conseguir alcançar uma universidade de qualidade? Porque, por exemplo, é muito fácil falar que fazer cinema no Brasil dá dinheiro se você fez na FAAP, se você faz jornalismo na CASP. Nossa, não, mas aí também, ah, muito fácil ser jornalista no Brasil. Você pega o Luciano Huck, fez direito na USP. Não, aí também, né? Então, assim, falar que é fácil quando você tem a oportunidade mínima e restrita de alcançar espaços elitizados no Brasil, é muito fácil. É muito fácil trazer esse discurso. Ah, por que que ele não. Olha só, ele gosta de fotografar, que bonitinho. Por que que ele não usa isso para viver? Porque no Brasil, se você. Raramente, quando você quer fazer o que você gosta, você vai conseguir alcançar algum lugar, mas isso é um discurso construído. Que é a ideia, inclusive, no Brasil, e acho que a gente acaba discutindo isso ao longo da live outras vezes, de uma certa meritocracia, assim. Não, se o Andrei conseguir se esforçar ao máximo, ele vai alcançar o que ele quiser tirando foto. A gente sabe que não é assim. As pessoas partem de pontos, de oportunidade, de contextos, de
de vidas diferentes, de histórias diferentes. A história do Andrei pode fazer com que ele literalmente desista do cinema e não faça uma faculdade, não trabalhe com cinema e acabe ah, completamente fora do sonho dele, que era justamente usar a fotografia. Por exemplo, se a gente pega o caso do Andrei, o que ajudou muito ele? Provavelmente esse filme. Levantou ele, trouxe várias oportunidades de negócio, de emprego. Quantos Andrés existem? Quer dizer, quantas pessoas que gostam de fotografia vão ter essa oportunidade? E veja, não é algo assim, o Andrei se esforçou. Irmão, foi na pura oportunidade. As pessoas não têm as mesmas oportunidades. O que a gente deveria ter? Um estado em que fosse garantido que eu quero ser fotógrafo. Você vai ter uma vida digna, pelo menos. Você não vai ter insegurança. Não, você quer fazer licenciatura em letras. Não precisa nem pensar em dinheiro. Você vai ter uma vida digna. 100% digna. Porque é aquela coisa, o aluno tem que se preocupar com tudo. E aí, na hora de escolher, ele ainda pensa, será que vai dar certo isso aqui? E aí é aquela hora, né, que ele fala pro pai, pai, quero fazer cinema. E o pai, pensando justamente, super justo, pensando no futuro da família, pensa, meu irmão, cinema? Você acha mesmo que você vai ser o Kleber de Mendonça Você é Filho? maluco. Você é É, doido. você tá achando mesmo que você vai ser igual o Salles, diretor de Ainda Estou Aqui. Banqueiro, banqueiro, bilionário. Não, né? Então, assim, é super justo o pai virar pro filho e falar, não, vai fazer outra coisa, cara. Seu sonho, eu entendo seu sonho, mas meu sonho é que dê certo. E eu acho que no Brasil isso não dá. É super justo uma opinião dessa. Por quê? Porque a gente tem um contexto de completa insegurança. Não, exatamente. Que a gente olha, se for de fotografia, audiovisual no geral, né? Também. Aproveitar que a gente tá falando de cinema também, né? Obviamente. A pessoa. Eu mesmo não fiz cinema por causa disso, que eu olhei e falei, cara, eu vou ganhar dinheiro para conseguir me sustentar aqui, ou eu vou para uma área que eu amo, mas que eu vou passar fome. Assim, sabe? Porque realmente é muito Exato. complicado. Tem gente, eu lembro, na nossa vivência, né? A gente teve vários grupos, assim, amigos de cinéfilos, de críticos. Tem a gente que eu lembro que o objetivo deles era sair do Brasil para poder estudar cinema lá fora, por exemplo. Uhum. Então, imagina o investimento que a pessoa ia ter, né? Poder sair daqui, né? Aprender, se ela não souber aprender um novo idioma, ir para nova cultura, tudo, só poder realizar o sonho dela. Exato. E sem saber, claro, se ia dar certo ou não. Tem esse ponto, obviamente. A pessoa arriscar tudo para ir morar fora, a, não sei, 8 mil quilômetros de distância, talvez, não sei. Enfim, para poder tudo para arriscar e, né? E eu acho muito interessante porque o filme ele vai trazer esse debate, que nem a gente está tendo aqui, ele Uhum. vai fazer uma comunicação direta, ou a falha dessa comunicação direta entre os diretores e os alunos. A gente estava comentando, bastidor, né? A gente estava comentando antes da live, né? Como é que esse momento ele é interessante. Acho que é na passagem do primeiro ato para o segundo ato, no ponto de virada ali, que ele Isso. começa a fazer isso. E aí tem uma cena que pegou muito, tanto eu quanto o Ismael, a gente conversando depois, que é uma parte em que uma das alunas ela está comentando sobre o que é que poderia ser feito nas aulas vagas que tem dentro da escola. E a aluna vai e ela comenta, poderia ter arte. E aí corta pro diretor da escola, falando exatamente, eles têm arte desde o primeiro ano. E aí corta de novo pra aluna, falando, poderia ter esporte, o professor fala de novo. Perdão, o diretor comenta de novo, eles têm esporte desde o primeiro ano. E aí tem essa divergência, né, entre o que o diretor da escola, o professor às vezes também, mas principalmente o diretor, o que ele almeja, o que ele sabe, o que ele quer e o que o aluno quer, né? E eu sempre senti isso, principalmente na faculdade, porque não sei se tem um amigo meu aqui de classe, mas eu sou representante de turma na faculdade. Então eu sei bem como é que é Também esse sou. diálogo, né? Também sou. Você também é. Então você sabe como é esse diálogo, né? Do aluno ele querer alguma coisa, pedir, eu chegar no coordenador, explicar para o coordenador e ele falar, mas tem já. Mas tem. Aí eu tenho que mostrar para o aluno, nossa, você vai chegar nesse ponto fazendo isso, 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 isso. E aí, perdão pelo barulho na moto que passou agora. E aí eu queria entender como é que você entende esse fenômeno, assim, como é que você entende essa parte, essa relação entre o que o aluno quer, mas ao mesmo tempo o que o diretor almeja, né? Porque eu acho que tem essa comunicação, essa falha de comunicação, principalmente nas escolas e na faculdade também, mas principalmente nas escolas. Que é, os diretores eles têm uma ideia do que eles querem fazer, mas os alunos eles também têm uma ideia do que eles querem, eles também têm seus desejos, né? Então como é que você entende essa relação, essa comunicação ou a falha dessa comunicação? É muito legal essa análise, né, que a gente até comentou nos bastidores.
que é, para mim, o diálogo mora, assim, do média-metragem, porque o que o diretor da escola, ele tem na cabeça dele, e assim, novamente, sem julgamentos, porque não acho que ele tenha, por exemplo, uma má vontade de colocar arte na escola. Porque contextualizando novamente, basicamente, a aluna fala, eu queria mais projeto de arte. Aí ele fala, não, tem arte obrigatória desde o primeiro ano. Tem um corte entre uma cena e outra na entrevista. E o que existe é uma grande utopia, uma grande escola teórica no Brasil. Essas escolas públicas, elas são uma teoria. Existe uma teoria de projeto de educação no Brasil que não é aplicada. Que deveria ser uma educação emancipadora, uma educação crítica, uma educação realmente que projetasse o indivíduo para a sociedade, para se encontrar no outro, para fazer essas trocas. E essas trocas se encontram não numa aula engessada, não numa aula tradicional, mas, por exemplo, e aí eu entendo a pergunta da aluna, uma aula em que ela viva a arte. Que ela não tenha que, por exemplo, decorar tipo de rima, mas que ela faça as rimas, que ela faça um poema, que ela tenha esse contato com a literatura, que ela tenha esse contato com a arte, que ela entenda o barroco vendo o barroco. Ela quer um projeto de arte que leve ela ao museu, que não traga o museu para o livro mal escrito, escrito em GPT. Não sei se você ficou sabendo dessa aqui em São Paulo. Que o governo daqui foi fazer as apostilas das escolas públicas, usou o GPT, Eu vi falou essa. que, falou que tem praia em São Paulo, pelo amor de Deus. Então, assim, nesse nível de absurdo. Quer dizer, existe um projeto, uma teoria, que é essa que o diretor da escola afirma. Não, tem arte. Não, eu entendo que tem arte, o diretor, mas essa arte, ela muda a minha vida? O que é da educação se não for para mudar a vida de alguém? Se não for para, não só pensando em ascensão social, monetária, mas em ascensão moral, ética? É a escola que vai construir, depois da socialização primária da família, as bases do indivíduo enquanto ser no mundo. Então, se a gente não tiver uma aula, por exemplo, de arte, em que há um debate sobre arte, não serve para nada discutir arte. Eu estava falando isso com os meus alunos esses dias. Minha aula é sempre muito debativa, né? E a gente fez a gente estava analisando Lispector, Guimarães, a gente estava passando pelo modernismo ali, na geração de 45, não propriamente modernismo, porque esses autores são muito mais que modernos, mas a gente estava passando por isso, eu estava falando, gente, vocês estão percebendo o padrão? Tá todo mundo falando sobre troca, sobre escutar, sobre conversar com o outro, se encontrar no outro. Se a gente não tem isso, não serve de nada. Então, assim, dar uma aula e só ficar falando, o aluno anota e faz uma prova, isso não é educação. Isso é neoliberalismo, é diferente. O nome disso é um projeto que coloca pessoas para estudar, para se matar de estudar, ficar ansioso, ter que tomar ansiolítico, para entrar numa universidade e olhe lá. E aí, é aqui que eu queria dar esse exemplo, porque é assim, maravilhoso. Eu tive contato há uns tempos atrás, e tenho tido esse contato com meus amigos da faculdade, de pessoas que vêm de classes mais abastadas de São Paulo, que moram, por exemplo, no bairro Alphaville, que estudaram no Colégio Bandeirantes, que são colégios assim, extremamente tradicionais aqui de São Paulo. E aí, pegando, por exemplo, você vai lá, entra no bairro Alphaville, escolhe uma escola. Sabe, cara, não existe a palavra vestibular em um colégio em que a mensalidade é R$ 10.000. Não existe. Nessas escolas, a aula de arte não é ir à frente no quadro e dar aula, não, é fazer é brincar de massinha. É brincar, é fazer o projeto vivo. Uma aula de música, ela é música, não é teoria musical. É prática. O professor tem liberdade total para trabalhar da forma que ele quiser. A gente está falando de uma escola de elite. Então, olha só que legal. Olha só que legal. Enquanto nós, meros mortais, a gente tem que se matar para escolher nosso curso, a vida deles está garantida ético, moralmente. E essa escola que a mina está cobrando existe para elite. Ela não é uma utopia no Brasil. Essa escola de formação crítica, ela existe. E ela é elitizada. Ou seja, não serve para nada se não é democrática. Então, é muito interessante como sim, existe esse projeto de educação brasileira, não é aplicada democraticamente, não é, a aula de arte não existe na escola dessa garota. Não existe. Tem que ter professor, e eles reclamam que geralmente não tem. E dois, quando tem essa aula, não é uma aula de arte. Ela é uma aula aberta sobre falar coisas aleatórias e história da arte, e o aluno efetivamente não está aplicando a arte na vida. Enquanto isso, a elite brasileira está tendo aula de arte. Enquanto isso, a elite brasileira está tendo uma formação cultural. E aí que a gente entra numa análise da elite brasileira. Ela é mesquinha. Ela não divide os próprios bens, a própria educação, o próprio ensino, a própria cultura com ninguém. E é esse o problema. Então, assim, não existe aula de arte na escola pública. Existe aula de arte numa escola em que a mensalidade é R$ 10.000. E sim, a arte também é brincar de massinha. Não é só receber uma aula muito braba de barroco. Não é. Ou então é só fazer um desenho, né? Eu tive muito É, esse.
Eu tive muito esse relato de eu, assim, conversando com... Durante a vida, né? Perguntando, e aí, como é que era? Como é que foi a aula de arte? A pessoa fala, eu fiz um desenho aqui. Peguei um papel, desenho um desenho livre, colei na parede e pronto. Isso é muito legal o que você está falando, porque a gente até se acostumou até essa ideia de educação passiva, tá vendo? Quando a Sim. gente tem uma aula que foge do padrão, essa aula é chatinha, não, olha, eu vou ter que trabalhar, vou ter que usar meu cérebro, não vou ter que só receber informação, vou ter que pensar. Olha Eu que vou ter que me difícil. esforçar, olha só Vou que ter que me esforçar para estudar. A gente cria alunos passivos, que só tem que ficar, só recebe vídeo aula, só recebe aula, só fica recebendo, só faz questão e não aplica. É muito técnico. E qual que é o problema? Essa pessoa vai saber resolver uma báscara, 100%. Vai saber geometria analítica do pé à cabeça, mas não vai saber viver em sociedade. É, mas Enquanto isso, a galera tá, ó, sem metanol, sem nada, bebendo no Alphaville. Esse é o problema. eu acho que esse é o ponto. Que a pessoa ela fica pronta para decorar essas fórmulas, mas ela não está pronta porque vai vir depois. Exato. Para o Não dia a é? dia. E aí, qual que é o BO, né? Se a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela não sabe nem lidar. Não sabe, ela não sabe como viver em sociedade. Aí vira aquele ambiente tóxico. Se ela passa nessa entrevista, ela vai estar num ambiente que ela não sabe viver, porque ela não teve isso na escola. E se ela passar, porque aí o outro cara lá do Alphaville, com educação super legal, sabe se comunicar, papai vai chegar e vai amassar. Então, assim, é muito interessante como essa sociedade neoliberal, ela cobra da gente esse desempenho, mas favorece o outro. A gente se mata pra gente se fuder, no fim. Pra gente não ir a lugar nenhum. E é basicamente isso. Aí se esforça para ter o segundo lugar, né? É, exato. O segundo lugar tá sendo bonzinho, tá? O segundo lugar, assim, É, o último, no caso. é de dois o segundo, né? Tem duas É, pessoas correndo, ficou em segundo lugar, medalha de prata. é. E olha lá, né? Se for mais, se for 10 pessoas, você é a 11ª. Sim. Eu acho que realmente, esse exemplo da entrevista de emprego eu achei perfeito. Porque realmente a gente não tem essa vivência na escola. Certo. A gente não tem essa vivência. E eu tenho todo o carinho do mundo, assim. Se tem algum professor meu assistindo, pelo amor de Deus, eu tenho todo o carinho do mundo, né? Mas a gente não teve essa vivência. E não Não, é e não é com. sobre o professor também. É sobre uma Sim, estrutura, claro. como eu tô falando. E não é com um projeto em que uma das disciplinas é projeto de vida, que a gente vai aprender como fazer isso, né? Que no caso eu tô me referindo ao novo ensino Exato. médio, né? Chamar E disso de assim, projeto é um belo elogio para ele, diga-se de passagem. é algo que uma diretora minha me falou, que eu até concordo. Ela falou assim: olha, vocês falam do novo ensino médio? Desculpa, mas vocês estão errados. O novo ensino médio é muito bom, mas é impossível de ser aplicado. E igual eu tô te falando, deve ser muito legal ter uma aula de projeto de vida quando você paga 10 mil reais uma mensalidade, sua vida tá pronta, seu pai vai fazer tudo pra você, sua vida já tá projetada, você tá tendo aula de projeto de vida. Aí é top demais, não é? Até eu, né? Tendo essa oportunidade. Pra essa galera, o novo ensino médio não vai mudar nada. É lógico que ele pode escolher com 14 anos, se ferrar depois, que o pai vai pagar tudo de novo e ele vai reconstruir a vida inteira. Agora, para quem vive na situação que eu te falei, dessa tríade de trabalhar, de estudar e de cuidar de uma família, cuidar de si próprio, de sustentar uma casa, para essa pessoa, o projeto de vida dela não é ouvir uma aula sobre educação socioemocional aleatoriadíssima do novo ensino médio, com professores despreparados, que ninguém estava preparado para o novo ensino médio. Então, assim, são realidades completamente diferentes. É óbvio que, e aí o projeto de educação, novamente, essa educação teórica, ele é muito bom no Brasil. O projeto, no papel, o novo ensino médio é maravilhoso. Na prática, é uma aberração educacional. Uma aberração. E eu acho que tudo que a gente tá falando aqui, ele vai culminar no mesmo. Vai culminar em duas coisas, né? Cruciais. Primeiro é a incerteza do aluno, com certeza. Ele não vai ter dúvida do que vai fazer. Desde o momento que ele começar a pensar sobre isso, não sei, né? Depende de cada pessoa, né? Eu comecei a pensar muito sobre isso quando eu estava no 8º ano. Uhum. Eu pensava muito, ficar, o que, que eu vou fazer da vida? E aí eu passei o ensino médio inteiro decidindo sobre isso. Então essa é a primeira. E a segunda coisa é a evasão escolar. Sim. Porque que nem a gente comentou, a pessoa ela não vai ter tempo. Ela tem que sustentar uma casa, muitas vezes, que nem tem no documentário, tem vários relatos de alunos que precisam sustentar uma casa. E aí o aluno ele fica na dúvida do, pô, mas eu preciso trabalhar agora para sustentar a minha casa. E aí eu não tenho tempo para estudar. Né? Ou ele vai, que nem é explicado no documentário, né? Evasão escolar é quando o aluno ele se matricula, mas ele não cumpre a grade.
ele não tem as horas mínimas, ele não participa assim propriamente, né? Não está presente propriamente. E aí é tudo que a gente está conversando aqui que vai levar sobre isso. Queria saber se tu tem, se você entende, qual a sua opinião sobre isso, sobre esse fenômeno, que é a evasão escolar, como é que isso, obviamente, qual que é o efeito que isso vai ter para o nosso futuro, para as gerações futuras, e se você acha que isso é parte do nosso projeto de sociedade, ou se você acha que isso está fora do nosso projeto. Porque, na minha opinião, né, vou dar logo a minha opinião, eu acho que isso faz parte do projeto. Porque não tem como, assim, como a gente comentou, a gente está intrínseco nisso, né? A gente tem que É passar por estrutural. isso. É estrutural, é um problema estrutural. Mas eu tenho ouvido você, como é que é a sua opinião sobre isso? Tem um trecho do documentário muito legal em que o aluno ele fala que ele fica esperando o horário da aula acabar para ele sair da prisão. Olha o nível que a gente chegou de como a escola é tratada, a escola pública no Brasil é tratada como prisão. Não é uma escola pública, mas uma escola de alto desempenho da Avenida Paulista também é tratada como prisão. O que ele quer sair, queria fazer é sair. Porque olha só e como realidades diametralmente opostas vão compartilhar desse entendimento de que a escola ela é maléfica. Esse cara, por que que ele vai acabar caindo nesse contexto de evasão escolar? Ele chega para assistir aula, não tem aula. Ele chega para comer, porque não tem comida em casa, a comida é ruim. Não tem merenda. A merenda tá horrorosa. Aquele meme super famoso que aparece no Instagram, vai e volta. A tia da merenda fazendo suco, aí ela coloca um galãozaço de água e coloca dois pacotinhos assim de tangue. Dois pozinhos de tangue. E aí ela fala, nossa, tá muito doce. Tá muito forte. Então, assim, então, se ele vai para comer a comida é ruim, se ele vai para estudar não tem aula, ele tem que ficar lá até um horário que vai prejudicar o trabalho, que ele poderia estar ganhando dinheiro. E aí, ele quer aula de arte, não tem aula de arte. A aula de arte dele é uma aula completamente estúpida, chatérrima. Por que esse aluno vai ficar na escola? Por quê? Porque o aluno, e aí a gente vai pro diametralmente oposto, o aluno da Avenida Paulista ele tem um motivo, ele quer passar numa universidade, porque o pai passou isso para ele, o pai sustentou ele até então, ó, te dou esses 5 anos, ou 8 se for medicina, você vai estudar. E pro outro, por que esse cara vai na escola? Ele vai passar, para começar? Ele vai conseguir acessar a uma universidade de qualidade pública? E hoje, mesmo com o fenômeno das cotas, ainda continua sendo um espaço que é mais restrito a quem tem mais quantidade monetária. Então, assim, pensando nesse fenômeno de evasão, por que que ele existe? Ora, por que que uma pessoa dessa ele vai ficar na escola? O que que a escola traz para ele? Para ele ficar. E não é sobre, temos uma escola. E a política de permanência? Que é algo que a gente debate muito na universidade, debate pouco na educação básica brasileira. Não é sobre ter uma escola e nem se ela é de qualidade. É fazer o aluno permanecer lá. Aí vem as bolsas, vem auxílio, e tem que ter mesmo, o aluno tem que ficar lá. E aí que a gente entra na questão da estrutura, isso é reparação. A gente está acostumado, como no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, a um Brasil em que o Brás, ele sobe no escravo e o escravo anda para ele. Quem produz somos nós, proletários, nós, fora da elite, a gente produz para os caras e a gente fica lá sofrendo. Isso é um projeto escravocrata da sociedade. É por isso que quando a gente pega essa marginalização da sociedade brasileira, a gente vê quem mais sofre com a educação brasileira, com a educação pública precarizada, são ainda pessoas pretas, pessoas trans, pessoas que estão à margem. Essas pessoas que estão à margem, por que elas estarão na escola? E aí, novamente, se o ricão reclama do sistema neoliberal que acaba com a cabeça dele, e essa pessoa que não tem nem sistema, não tem apostila, não tem questão, não tem professor, não tem comida, não tem nada. Para que ficar numa escola? Se eu posso trabalhar ali, fazer um bico, ganhar meu salário por mês, acabou. Tá ótimo, estou comprando as minhas coisas e eu não tenho que me preocupar com o meu futuro. Meu futuro já está aqui. E aí não tem projeto. O projeto é continuar esse projeto em que nós produzimos, a elite monta em cima da gente e vive uma vida literalmente Flórida. Literalmente estadunidense, no American Way of Life. E a gente fica nos ferramos a Way of Life. A gente fica. A gente não tem o que fazer. Novamente, porque esse aluno ficará na escola? E isso é um projeto de sociedade. Não é para você estudar. Quem tem que estudar é o aluno que pode, o aluno do ângulo, o aluno do poliedro, o aluno. Esse cara tem que estudar, passar e movimentar a economia da classe média. A classe pobre tem que continuar trabalhando em serviços completamente informais, marginalizados e abre a boca para você ver. Vem falar de taxação. Não, é um absurdo.
Um absurdo. E é essa ideia estrutural. O aluno, a gente cria um sistema em que a escola é maléfica, a escola é uma prisão e a liberdade é sair da educação. É sair da escola. Isso é um grande problema. E aí o Brasil afunda, na minha opinião. Porque a educação, ela liberta. A educação, ela emancipa. A educação... E aí, por que esse cara não pode estar na escola? Se a gente entregar uma escola de qualidade, coloca lá, vamos fazer uma aposta? Rui, você vira presidente. Eu viro presidente. Coloca 4 aulas de filosofia na escola pública por semana, 4 de sociologia, 4 de história. Fortalece humanas ao máximo, assim. Faz um negócio bem feito, aula de arte de verdade, proposta educativa. Faça uma escola pública de qualidade, emancipadora. Sabe por que isso não existirá no Brasil? Porque em 2 semanas, esse povo, a classe pobre, destrói o Brasil inteiro. Vai na rua quebrar tudo, filho. 2 semanas, te dou 2 semanas. Em que, numa educação de qualidade, numa educação crítica, a galera ela vai entender que a gente está sendo literalmente explorado por uma burguesia e ela vai pra rua. O Brasil acaba. A gente vai, pelo menos a estrutura finalmente vai ser quebrada, essa estrutura escravocrata. Mas é por isso que não tem. Por isso que é ideal no Brasil que se afaste o pobre da educação. Porque se ele estiver lá, vai começar a andar de avião. Aí não pode. E foi o que aconteceu no Brasil a partir de 2002 até 2016. Começou a engordar a classe média, a elite ficou de olho e falou assim, não, tá errado. É a gente que sobe em cima de vocês e não o contrário. E não tem que ter horizontalidade. Existe uma hierarquia muito clara no Brasil que ainda é escravocrata. Eu acho que é muito. É uma conversa muito profunda, porque ela Sim, vai afetar tudo, né? Você tudo. para pensar, tudo, tudo. Eu acho, sinceramente, eu acho que 2 semanas é muito tempo ainda. Eu acho que uma semana e meia, uma semana, Uma semana já, e meia a galera já tá queimando já, pneu, botando fogo em ônibus já. já vai estar tudo parado. Se brincar, invadem também o Congresso também de novo, enfim. Né? O pessoal que está assistindo lá, muito obrigado por tá dando todo o suporte. Lembrando que o filme está disponível para assistir gratuitamente na bio da MPC Filmes. Então, se você quiser ver o filme, pode assistir. É uma hora de filme. Super tranquilo, você não sente. E é muito bom, é um debate muito rico para todo mundo sobre a nossa educação. Então, o pessoal aqui do chat, a Julie comentou, né, que falta educação socioemocional, né, para os nossos alunos também. Eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente não tem, né? Comentou isso sobre a nossa... Outra resposta que a gente estava dando aqui, né? Acho que realmente é uma coisa que nós não tem na escola, né? Esse suporte. Assim, durante o documentário ele comenta até sobre o suporte terapêutico, né? Sobre terapia e tal, enfim. Eu prefiro acreditar que tenha, né? Porque realmente é muito difícil, mas realmente falta muito educação socioemocional pra gente. O Doug, né, amigo nosso, querido, mandou um abraço pra gente. Nosso querido aqui, amigo, né, de cinema também, 5 anos que a gente se conhece. Mano, Mas mesmo. voltando para nossa conversa, né? Se tem algo que fica nítido no filme, que fica claro no filme, assim, que a gente observa desde o começo, é sobre como os ambientes escolares tentam moldar os alunos pro resto da vida, né? Como a gente comentou, eles realmente, desde que você entra até quando você sai, eles querem ajudar você, que nem é comentado no filme, é a função da escola, digamos assim, né? Preparar você para a vida, Sim. propriamente falando, né? Que, obviamente, tem muitas falhas sobre isso, como a gente vem comentando. E aí, na sua experiência, não só como professor, mas como aluno mesmo, e também como diretor, né? Como diretor do Trivium, eu queria saber como é que você faz para preparar os alunos para esse desafio do mundo real, né? Como você falou sobre a entrevista de emprego, perdão, sobre a entrevista de emprego, como é que você prepara os alunos, como é que você conversa com eles, como é que você faz isso para, né, para poder preparar eles realmente para o dia a dia, para o desafio do dia a dia, etc. Essa resposta, ela, ao contrário das outras, inclusive, ela é até mais simples. É ouvindo, sabia? Às vezes não é nem com método mágico, com fórmula mágica, com algo completamente inovador. Olha, nós temos um método em que você vai estar pronto para o mundo real, vai passar onde você quiser, a dificuldade dele, entender o que ele está passando, entender o que ele precisa melhorar. E essa troca é muito importante, porque aí sim ele vai se desenvolvendo e vai entendendo o que é o mundo real. E, principalmente, fazer com que ele esteja pronto. Eu falo muito nas minhas aulas, de modo geral, sobre confiança. O aluno que ele vai fazer uma prova, ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele é confiante, ele não tem medo, porque, assim, o que mais acontece na educação brasileira hoje, a meu ver, é o aluno que vai fazer a prova e ele já sabe que não vai passar. Tem isso no documentário. Ela falou assim, não, ó, eu vou fazer o Enem,
uma moça, a cena da mesa, né? Tem a moça entrevistando e 3 moças. Ela fala, ó, eu vou fazer nesse ano, mas eu sei que eu não vou passar. Esse tipo de ausência completa de projeção, de confiança, é o que vai fazer com que o mundo real seja muito doloroso. É uma pessoa extremamente frustrada. E essa pessoa é jovem. Como eu te falei, é o tempo, Rui, em que nós somos potência. É o tempo que a gente mais pode crescer. E a pessoa já é frustrada. Ela já não, eu não vou passar, não vai dar certo. Então, assim, estabelecer essa confiança. E como é que a gente faz isso? Como esse documentário faz? Ouvindo. Ouvindo o aluno. Entender que, ó, o diretor fala que tem aula de arte, mas o aluno fala que não tem. Tem alguma coisa errada. Quando a gente começa a ouvir os lados e ouvir, inclusive, o passado, entender o passado como construção que forma o nosso presente e dá uma ideia do que a gente não pode repetir para o futuro, é muito importante. Nesse sentido, na minha opinião, o documentário é completo. Porque ele vai mostrar que, olha, para a gente preparar um aluno, a gente precisa de um chão. E esse chão não vai começar da gente, da nossa ignorância e do nosso egoísmo. Ele vai começar da gente ouvindo. Seria a minha resposta. Eu acho que realmente tudo vai passar por essa comunicação, né? Acho que Sim. tudo que a gente quiser fazer, toda essa discussão da escola, desde a base até depois, até o ensino médio, até, né, em diante, tudo vai passar por isso. Passar por essa comunicação que realmente precisa ser feita, né? Até porque realmente para poder evoluir, é que nem a gente comentou, é para poder evoluir as coisas, as aulas, ou o que os alunos querem, para poder ter um avanço na escola, tanto de estrutura, de qualidade, realmente precisa dessa comunicação. Então, tudo vai passar realmente de um lado ouvindo o outro e comunicando e falando, etc. Sim. Já partindo um pouco para o outro lado, uma pergunta mais assim que veio agora na cabeça conversando sobre isso. Tem uma personagem no filme, né, que ela fala que ela tá o filme todo dando uma entrevista, e ela tava com medo do Paulo Freire. E aí eu queria sua opinião sobre como é que você enxerga a influência do ensinamento, né, enfim, do Paulo Freire. Como é que você acha que a gente poderia aprender com isso, né, baseado para poder melhorar realmente nosso ensino hoje em dia? Porque realmente são muitas coisas, né, que ele traz, são muitos debates que ele traz. E eu acho que assim, tem muita coisa que poderia ser melhorada mesmo, baseado no que ele nos ensinou, no que ele falava, etc. Você concorda com isso? Você tem alguma ideia? Bom, para começar, eu sempre esqueço o número, mas sei que, se não me engano, foram 40 horas para 200 trabalhadores, alguma coisa assim, que foi o tempo que ele alfabetizou a galera. Então, pouquíssimo tempo ele conseguiu alfabetizar. Se a gente olha o processo de alfabetização brasileiro, ele é muito precário. Uma criança numa escola de qualidade começa a ler com 6. Numa escola pública, vamos fazer o dado aí, a média vai ser altíssima. Sem contar, e aí vale, isso não depende de classe no Brasil, do analfabetismo funcional. A gente não sabe interpretar, a gente sabe, a gente lê, tô lendo aqui, ó, tô lendo a palavra, e eu não entendo o que eu tô lendo. Então, assim, e aí, qual que é o problema, né? Se a gente traz o Paulo Freire para a educação brasileira, a gente começa a entender o que a gente lê, a gente começa a entender o que a gente vê, a gente começa a viver. E assim, o Paulo Freire ele vai propor uma educação que é extremamente politizada. Então, assim, a gente começa a trazer essas coisas, e aí alguém vai se incomodando. E dá um incômodo, porque a gente começa a revelar a estrutura brasileira. Então, assim, se das 4 aulas de filosofia que eu te falei, uma for de Paulo Freire, aí realmente eu acho que em 2 dias de aula a gente já vai estar quebrando tudo na rua. Por quê? Porque a gente começa a ler o mundo. Quando a gente começa a ler o mundo, a gente entende como as coisas funcionam. E não é interesse da elite brasileira que isso aconteça. Então, seria muito, muito legal mesmo trazer mais do Paulo Freire para a educação brasileira. E olha, é uma covardia imensa você chegar e falar: olha só, a educação brasileira é freiriana, por isso que ela é um lixo. Cara, é muita covardia você falar disso de uma educação que é extremamente neoliberal, acrítica. Quando é boa, é focada em vestibular. Quando é crítica, está restrita ao Alphaville. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que há Paulo Freire numa escola em que é de 10 mil a mensalidade, em um ensino completamente aberto, com um professor com liberdade de cátedra, com inúmeros projetos, com música, com realmente uma escola que é viva, mas é elitizada. Então é muito fácil para a gente falar: olha, Paulo Freire deu errado, e aplicar na escola do Alphaville. Então, assim, se a gente democratizasse o Paulo Freire para o Brasil, a gente começaria a entender as coisas. As coisas começariam a rodar, a girar, e aí o Brasil ia se desajustar nesse sentido. No sentido que eu torço muito para que aconteça. Mas acho que, assim, seria muito legal ver mais essa educação que emancipa o indivíduo. E aí, olha só,
Por um lado, essa educação emancipa, por outro, o aluno chama a escola de prisão. É uma virada de chave de pelo menos meio século para isso começar a ser implementado no Brasil. E aí a gente precisaria de um projeto de Estado e não de governo. Porque o que acontece no Brasil, né? Ganha o José para presidente. José vai lá, projeta essa educação para 4 anos. Aí o José, por outro lado, desvia verba. Não precisa nem ser ele. Funcionário dele desvia verba, escândalo de corrupção. O José não é mais eleito. A oposição é eleita. A oposição, ela é 100% neoliberal, 100% fazer livros com chat GPT, 100% destruir a educação brasileira a ponto da USP cair no ranking. Hoje é a segunda melhor universidade da América Latina. Vamos precarizar tudo, vamos privatizar tudo. Muda completamente o discurso e o projeto que estava atrás morre. Nasce um novo. Qual que é o problema? O funcionário do Francisco, que é esse neoliberal que ganhou, vai desviar a verba também. O Francisco vai cair como governador e aí volta a oposição. E aí ela começa o projeto de novo. Não tá nem virando neoliberal, nem virando freiriano. Não tá virando nada. Fica do mesmo jeito, que ainda é uma educação completamente escravocrata. Por isso que o Brasil não vai para frente. E é uma coisa que, inclusive, a gente brinca aqui na faculdade. 13 presidentes do Brasil foram formados aqui, na faculdade que eu moro do lado. Faculdade de Direito lá de São Francisco, Faculdade de Direito da USP. Isso é bom ou ruim? Porque todos foram da República Oligárquica. É eles que fundaram esse projeto de república que a gente tem. Os caras aqui, ó, tiveram o melhor ensino jurídico do Brasil. E virou esse nicho. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava, talvez, colocar o Andrei para ser presidente. Talvez a gente precisasse colocar a Dona Maria, a dona de casa, a que entende o que é um trabalho de cuidado para ser presidente. Talvez a gente precisasse colocar a Erika Hilton como presidente. Talvez a gente precisava mudar essa chavezinha de que quem estuda direito na USP é inteligente. Ou melhor, será um bom presidente. A gente precisa mudar essa chave. Porque a gente governa para interesses. Será que o cara, como por exemplo Jânio Quadros, como por exemplo esses outros presidentes que se formaram aqui, que tiveram esse ensino, que tiveram uma grande gama para mudar o país. Esse cara tem interesse de colocar Paulo Freire na educação? Será? Será? A menina que reclamou da aula de arte, será? Eu acho que ela tem. Ela tem interesse de mudar a educação Ela brasileira. tem, com Para ela certeza. faz sentido. Por quê? Porque ela estava lá, ela viveu aquilo. Então, sim, talvez seja uma excelente ideia colocar um metalúrgico para ser presidente. Talvez isso seja o que realmente faz sentido. Muito bom, muito bom. E aí, já partindo para o encerramento aqui da nossa conversa, a gente conversou muito sobre, no geral, mas eu queria uma síntese sua sobre o que você acha que esse filme ele deixa como legado, como recado para quem vai assistir ele, e também qual que é a importância dele para os profissionais de saúde, saúde, desculpa, os profissionais da educação, seja professor, o diretor da escola, o próprio aluno também, enfim. Qual que é a sua síntese geral sobre esse projeto, sobre o que é que ele deixa de legado? É, assim, eu acho que o debate que ele propõe, e aí, novamente, gente, não é sobre o tema, não é sobre o que o documentário passa, a gente fala sobre educação, precarização, evasão, o tempo todo. É um debate velho no Brasil, porque, novamente, não tem mudado. Mas é como ele mostra. Então, se eu pudesse, assim, pô, eu vi esse documentário aqui, eu destaco isso, eu destaco o ouvir. É um documentário que o tempo todo, e aí você até cita a decupagem, em uma das perguntas, é uma decupagem que ela sempre está ouvindo. É como se nós fôssemos testemunhas. A gente nunca teve a oportunidade de fazer isso, a gente estuda a teoria do que é a educação brasileira. Hoje não. Nós vamos sentar frente a frente, um de frente com alunos, olharemos aos alunos e vamos falar, vamos conversar. Mas não só aos alunos, beleza, te ouvi, vamos lá no diretor agora. Vamos lá, numa pessoa que estudou há muito tempo atrás, vamos ver se está diferente. Ela enxergava a escola como algo bom. Esse aluno aqui está enxergando como prisão. O que, que muda? É classe? O que, que muda? É idade? Então, a forma como o documentário vai propor esse debate é muito enriquecedora, porque é um debate de escuta, é um debate de ouvir, independentemente de quem você seja. O aluno, ele é horizontal ao diretor e horizontal à senhora que estudou há 50 anos atrás. Então, o debate sobre a educação no país, ele precisava ser realmente mais horizontal, que é o que eu estava falando na resposta da pergunta do Paulo Freire. Talvez a gente esteja ouvindo as pessoas erradas. E não é errado ouvir o cara que faz direito na USP. O cara também tem. Todo mundo aqui está me ouvindo, por exemplo. Né? Não é errado me ouvir. Mas é me ouvir, mas ouvir, por exemplo, o cara que está passando na rua. Quer dizer, e aí transfiram esse contexto, gente, pro ônibus, tá?
Mas aí tem metrô na sua cidade? Tem? Acho que tem, tem. Em Goiânia não tinha. Mas é sobre entrar no metrô e ao invés de colocar o fone, talvez olhar para quem está pedindo alguma coisa. Talvez olhar para o outro. Talvez olhar para o que está ao seu redor. Sai um pouco de si, sabe? Sai um pouco de. A minha verdade, ela é 100% a minha. Porque se a gente pensar nisso, a gente chega lá num projeto de educação que é individualista, um projeto de educação que é egoísta. Então, se a gente começa em nós, eu acho que o documentário propõe muito isso. Começa em nós. Você pode viver a vida inteira pensando que tem aula de arte. Mas se o aluno que está tendo aula de arte falar isso não é aula de arte, você vai ter que ouvir. Acho que esse é o, acho que esse é o principal ponto que a gente tem, né, para nossa educação mesmo, assim, né, e eu acho que realmente é um filme que ele precisa ser visto. Ele realmente ele levanta tudo isso, levanta todos esses debates. E eu acho que ele realmente é muito importante para toda essa questão da educação brasileira, no geral, sobre o nosso ensino. Fizemos todo o trabalho que podíamos, debatemos tudo certinho, falamos de vários temas muito importantes para todo mundo, né? Tanto para gente, tanto para quem for mais novo, tanto para agora na faculdade, para quem já, né? Para quem é mais velho também, né? Porque, querendo ou não, isso afeta todo mundo, principalmente para quem tem filho, por exemplo. É um debate que vale para todo mundo. Você quer dar uma mensagem final, amigo? Você quer dar um recado final? Fica à vontade, o espaço todo seu. Em primeiro lugar, eu só queria mesmo agradecer por ter me chamado. Acho que foi um debate muito enriquecedor, muito profundo, muito legal. Debater sobre cinema brasileiro é uma das coisas que eu mais amo, porque é debater sobre o Brasil. E por pior que seja a nossa condição estrutural, política e sociológica, debater é sempre muito gostoso, porque, novamente, é um trabalho de ouvir, de comunicar, e é isso que o ser humano precisa fazer mais, a meu ver. Então, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que está tirando um tempo de sábado. Vocês podiam estar fazendo tanta coisa. E assim, não adianta botar a culpa no metanol porque vocês estão podendo beber cerveja. Então vocês podiam estar bebendo, vocês podiam estar fazendo outras coisas, vocês estão aqui ouvindo dois jovens discutindo a educação brasileira, discutindo o cinema brasileiro. Isso é muito bom para nós, porque a gente fica muito honrado, e para vocês também de estar tendo essa oportunidade de realmente nos ouvir e entender um pouco mais sobre nossa realidade e a realidade da educação brasileira como um todo. Recomendo que assistam ao, ao documentário, vocês vão gostar bastante. E realmente eu só tenho a agradecer pela honra de estar aqui, pela oportunidade. E muito obrigado, Rui. Valeu, parceiro. Muito obrigado, amigo. Mais um papo que a gente tem aqui, né? Todo ano a gente faz nossas apostas no Oscar, mas esse ano foi diferente. Ele quis também fazer um debatezinho melhor. Quis Sim. trazer uma conversa maior sobre isso. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa segunda live de novo, vai ter mais 4 lives até o final de agosto, de outubro. Então, por favor, fiquem de olho no meu perfil, né? Acompanhe o Ismael também, que ele tem um conteúdo muito incrível. Principalmente sobre educação. É uma pessoa, já falei no começo, eu repito aqui, eu sempre gosto de ressaltar isso, é uma pessoa que eu admiro pra caramba o trabalho dele, tudo que ele faz, e realmente vocês não vão perder nada acompanhando ele. Seguindo ele, por favor, sigam ele, acompanhem ele. E é isso, gente. Até a próxima live. Depois eu vou divulgar certinho as próximas datas, os próximos filmes também. Lembrando, né, é um projeto da MPC Filmes. Todos os filmes estão na bio deles, então tira um tempo, não é longo, gente. Você não gosta de ver filme de 2 horas e meia, então uma hora de filme, 20 minutos de filme. Não vai custar nada do teu dia, então clica no link do perfil deles e assiste, tá bom? Pode ficar à vontade. E é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Muito obrigado, amigo, por ter aceitado o convite, por Valeu, meu participar. querido. Sempre um prazer. Tchau, tchau, gente. Um bom Tchauzinho, dia gente. para Muito todos. obrigado. Um bom final de semana a todos.